Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Safra, o podcast oficial do Rally da Safra. E hoje a gente continua esse bate-papo aqui com vocês para falar um pouco sobre as condições das lavouras por esse Brasilzão que produz. E especialmente hoje a gente vai falar de uma região que eu gosto muito, que é o Vale do Araguaia, do Mato Grosso. As equipes 9 e 10 do Rally da Safra, ao longo dessas últimas semanas, estiveram percorrendo essa região, tanto o Vale do Araguaia como o sul do Pará, passaram aí também para o noroeste de Goiás, fizeram o sul do Tocantins, então rodaram bastante e tem bastante informações para compartilhar com a gente aqui. E para isso eu convidei aqui o Gildomar Lindemann, que é coordenador de levantamento de safra da Agroconsult, esteve coordenando também essas últimas duas equipes para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Gil. Muito obrigado, André. Eu gosto muito também de rodar o Vale do Araguaia, já foram acho que 6 ou 7 anos seguidos, então é uma região que eu me identifico demais. E dessa vez eu fui muito bem acompanhado junto com os nossos patrocinadores, então vai ser muito bacana falar dessa rodada. Olha, ó, tem umas fotos do Gil aí em outros momentos aí também. Rapaz, eu tinha cabelo, essa hein? região. Pois é, a barba tava preta ainda ali, ó, Gil, agora já tá meio branca. Boas lembranças. Ah, legal, e de fato é bacana. E eu gosto também dessa região, Gil, porque eu acho que ela faz jus ao nome Rally da Safra, né? Porque são regiões que a gente percorre todo dia uns 500, 600 quilômetros, boa parte disso daí em estrada de chão, estradas ruins muitas vezes. Sim. Geralmente tá chovendo também nessa época, então frequentemente a gente vê os atoleiros, e é onde eu também atolei uma vez a caminhonete lá, tive que ser rebocado, Guinchado. Tava lá nos Baianos, lá na região de Dubai, e eu tive que ser guinchado. Eu lembro que era uma poça d'água pequenininha, mas que no final das contas cobriu o para-brisa do carro aí de tanta água. Então, boas lembranças dessa região. Não ficou atolado dessa vez, não? André, quase. Mas eu passei por muito atoleiro, caminhão, fila de caminhão, e os nossos patrocinadores ainda comentavam no carro assim, essa realmente é uma equipe raiz do Rally da Safra. Foi muito legal. Ainda a gente tem observado um avanço, né, na parte da logística, já tem algumas áreas com asfalto novo, tem um pouco de estrutura, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Tem muita estrada ruim, muito caminhão atolado, é realmente bem bacana de conhecer essa região. E acaba mostrando muito, né, da realidade do Brasil, né? Tem muita Sim. região ainda do Brasil que é mal assistida em termos de infraestrutura, né? E que para você conseguir tirar soja, você acaba percorrendo distâncias longas, né, de estrada de chão, quando consegue percorrer. Pega essa região que a gente falou, né, o Dubai, que a gente chama aqui, ó, dos baianos, o pessoal fala, que é Espigão do Leste, a região lá que é o distrito, e que faz parte do município de São Félix do Araguaia. E se pensar de Espigão do Leste até o município mesmo, a sede do município, são mais de 300 quilômetros de estrada de chão, ou seja, 6, 7 horas para você conseguir chegar à sede do município. Exato. Então acaba muitas vezes sendo regiões aí muito desassistidas e é um pouco da realidade do Brasil. Melhorou? Melhorou. Mas ainda tem muita coisa para acontecer nessas regiões. Nós levamos quase 10 horas para passar nessa região, no dia de amostra. Foi realmente impactante, e só estrada de chão. É um pouco da realidade. Importante a região, né? A gente fala do Mato Grosso, né? Mato Grosso aí tem quase 12,3 milhões de hectares plantados, né? E a gente geralmente divide em 4 regiões. O Médio Norte, que tem aí em torno de 40% da área, que mais de 5 milhões de hectares. A região Oeste, que foi uma das primeiras que a gente percorreu ao longo do Rally, com mais 2,3 milhões de hectares. A região Sudeste, região lá de tudo campo... Produtora de semente, Campo Verde, Primavera. Região de produção de semente, com 2 milhões. E a região que a gente chama tudo do Nordeste, que pega todo o Vale do Araguaia, pega esse nortão ali também, né? Gaúcha do Norte, toda a volta do Xingu, né? Exatamente, que é a segunda maior região, com 2,8 milhões de hectares. Nossa. Então, é uma região importante de produção agrícola do Brasil, cresceu muito ao longo dos últimos anos, tem muita área de expansão e não é por menos que a gente vem dedicando cada vez mais tempo, energia, nossos carros aí para estar percorrendo essas regiões. Então,
é importante e foi a última região percorrida no Mato Grosso, né? Foi. A gente precisava finalizar essa região com um perfil um pouco mais tardio, até mesmo para a gente conseguir fechar os nossos números. E nós fizemos quase 200 amostras aí ao longo dessas uma semana e meia, justamente com 2 carros, né? Justamente para fazer um mapeamento maior possível dessa região que é tão representativa, né? Conta um pouco aí, Gil, como é que foi o roteiro de cada uma dessas 2 equipes? Nós tivemos 2 equipes que saíram do Médio Norte, vamos dizer. Uma saiu de Sinop, e aí passou por baixo ali do Xingu, saiu de Sinop, foi até Sorriso, passamos por Santiago do Norte, dormimos em Gaúcha do Norte, e aí entramos até o Vale do Araguaia propriamente dito, que foi quando a gente chegou, né, em Canarana, né? De Canarana a gente foi subindo Querência para cima. A outra equipe saiu de Cuiabá, ela veio por baixo, foi até Nova Chavantina e iniciou ali as suas amostras. Nova Chavantina, Água Boa. Nos encontramos em Canarana, rodamos alguns dias em Querência, que é um município que tem uma região gigantesca de soja. E aí sim, subimos sentido Confresa, né, avaliamos toda a parte justamente ao lado do Araguaia, né, Confresa e Vila Rica. E aí entramos no sul do Pará. Fizemos São Félix do Araguaia, fizemos a região ali de Redenção, fomos quase próximos a Xinguara e aí entramos para o sul do Tocantins, onde nós percorremos toda aquela região conhecida como uma região produtora de arroz, né? Passamos por Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, e a outra equipe veio pelo centro, fazendo todo Pedro Afonso, Palmas. E daí fizeram mais o noroeste de Goiás também, né? E aí finalizamos na região noroeste, norte e noroeste do Goiás, que também é uma região de expansão agrícola muito grande, né? Sim, bem importante. Essas são, acho que as 2, junto com as equipes do Mapito, né? Acho Sim. que são as maiores equipes do Rally da Safra, então é bastante chão, bastante lavoura para ser avaliada. Deu para passar lá na fazenda, lá em Ribeirão Cascalheira, ô Gil? Deu, André. O pessoal recebeu bem lá? Foi muito bacana, é sempre uma experiência muito boa ir lá, com encontrar o pessoal, né? Reencontrar os amigos também da região. E coloquei o pessoal tudo para fazer a colheita lá, junto em cima do maquinário. Foi muito legal. A gente teve bons registros ali na fazenda. Portas estão sempre abertas. Obrigado pela visita aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Com patrocínio dos nossos patrocinadores aqui, BASF, Credence, Soitec, OCP Brasil, Santander, Biotrop, JDT e Serasa, a gente começa aqui o Pod Safra, que é o podcast oficial do Rally da Safra. E antes de mais nada, para você que está assistindo aí o episódio no YouTube ou no Facebook, saiba que o Pod Safra também está disponível no Spotify. Então, para você que está viajando de carro aí e precisa fazer o download desse episódio, você consegue escutá-lo durante a viagem. É o que vocês fizeram, acho que ao longo da semana passada, né? Colocaram o episódio da semana passada para rodar, né, Gil? André, foi muito bacana. O episódio da semana passada vale a pena para quem ainda não escutou. E aí a gente fez isso no carro. Os patrocinadores, a equipe queria saber das novidades. Baixamos lá no Spotify e passamos ali um bom pedaço da viagem escutando você e o Valmir falar das condições da safra. Nesse último episódio a gente fez aqui uma nova divulgação dos nossos números, né? Trouxemos algumas revisões, trouxemos aí a nossa safra para 152 milhões de toneladas, nossa última estimativa, e falamos um pouquinho de cada uma das regiões. E agora a gente faz o mesmo aqui, né, Gil? Vamos aproveitar aqui para entender, então, quais foram as maiores impressões ao longo dessas rodadas da equipe 9 e 10. A gente já vinha falando aqui em vários momentos, né, das condições climáticas adversas desse ano, com temperaturas bastante elevadas. Sim. E ainda com períodos de estiagem bastante grandes, né, que afetaram produção de várias regiões do Brasil, mas em especial no Mato Grosso. Mato Grosso mesmo, a gente está falando aqui que em termos de produção já perdeu mais de 7,5 milhões de toneladas do seu potencial produtivo, né? Safra passada, o estado produziu 63 sacos de média. Esse ano estamos falando de uma safra em torno de 52,5 sacos por hectare de média e com situações bastante distintas. A gente falou bastante nesse último episódio da questão das lavouras mais plantadas lá entre setembro e outubro, que são as lavouras que deram primeiro lugar ao algodão.
e depois para o milho, que foram as que mais perderam em termos de potencial, mas falamos também da irregularidade ao longo de todo o restante da safra. E faltava a gente falar um pouco do leste, então eu queria que você trouxesse um pouco aqui o que vocês viram em cada uma das regiões, porque a gente sabe que o leste também foi bastante afetado pela questão de irregularidade climática. Essa região mais ao sul, vamos lá, de Nova Chavantina, Água Boa sofreu demais, até com a regularização das chuvas. E eu sei que tem soja lá de tudo que é tipo, né? Tem. Tanto em termos de produtividade, mas como também em termos de ciclo de desenvolvimento. Estádios fenológicos, exato. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar, André, é justamente esse. Quando a gente olha para o Vale do Araguaia, nós temos uma região mais consolidada no entorno de Canarana e Querência, que planta mais cedo, que tem uma área maior de safrinha, de segunda safra, né? Agora, quando a gente pega a Gaúcha do Norte, pega toda a região de Água Boa, Nova Chavantina, até chegar próximo a Canarana, é de fato uma região que tem um solo um pouco mais arenoso e já é mais tardia. E quando nós chegamos lá, nós encontramos uma soja florescendo. Então ainda precisa de chuva, claro que é um percentual menor da área, mas sim, existe uma safra nessa região que ainda está entrando na fase reprodutiva. Conforme a gente ia avançando, sentido a região mais tradicional, a gente pôde aí sim entender qual era a disparidade entre os ciclos vegetativos e a condição, né, de estresse hídrico que essas lavouras passaram. Há uma irregularidade, sem dúvida, no Vale do Araguaia. A soja mais do cedo, que a gente chama, ela sofreu um pouco mais, né? Passou por um longo período ali de estiagem e principalmente altas temperaturas. Então, quando a gente olhava para as lavouras, a gente até via uma lavoura com bom porte. A gente percebeu que as lavouras estavam com uma caixa produtiva boa. Só que o peso de grão foi muito prejudicado. Só em termos de comparação, né? Essa questão de diferenças de estádios fenológicos e de condição. Lá no Xingu, a gente terminou de colher esse final de semana. Estamos fazendo lá, terminamos esse final de semana de colher. Enquanto que você está falando que tem soja florescendo ainda no vale, né? Olha só a disparidade em termos de ciclo. E lá aconteceu muito isso que você falou. Perda de peso de grãos, 10 a 15% abaixo do ano passado. A gente teve uma condição de desenvolvimento das lavouras boas mesmo, não dá para reclamar, mas a gente perde em peso de grão por conta principalmente dessas altas temperaturas, né? Tem outros fatores aí também, né? Bióticos e abióticos que levaram essa queda no peso de grãos, mas quando a gente pensa em estrutura de lavoura, stand, a gente percebeu que os produtores eles continuaram investindo num bom stand. A gente teve um bom número de grãos por metro quadrado, por exemplo, mas realmente quando a gente foi quando os produtores têm colocado a máquina, daí vem a redução, que é de fato esse peso de grão menor. Agora, Gil, tem uma imagem até, não sei se a gente consegue recuperar ela depois aqui para colocar para vocês, de você fazendo avaliações em lavouras e que aparece a alta infestação de mosca branca. E daí eu lembro que quando a gente, acho que até porque do nome, né, mosca branca, era porque a gente nunca achava uma mosca branca, era difícil achar, né? E quando a gente achava era a mosca branca, daí a expressão. Mas agora a mosca branca é muito fácil de encontrar. Eu me lembro que tinha uma época que quando aparecia a gente pegava o telefone lá, não, vamos tentar fazer uma foto aqui de mosca branca, era uma dificuldade. Agora você dá um chute ali, você tem mosca branca voando para tudo que é lado, tem até que fechar a boca, né? Porque... infelizmente, André, praticamente 100% das amostras que nós fizemos tinha a presença de mosca branca. E conversando com os produtores, né, paramos em alguns produtores e alguns técnicos, e o questionamento era esse, ele falou, qual é o real impacto que essa mosca branca está trazendo, né, na produtividade? E era unânime, todo mundo falava em torno aí de 10, 15% no peso de grãos. Então ela sorrateiramente ela vem roubando produtividade das nossas lavouras. Não é só questão climática, mas também a questão fitossanitária, né? Exato. Então, um problema grande hoje. Sim. O quanto que ela está tirando de produtividade também. E outra, ela tem feito com que o produtor entre mais vezes na lavoura, né? Então, aumenta o custo de produção, tem outros fatores aí que ela prejudica direta e indiretamente. Bom, falamos aqui então peso de grão, bom, primeiro irregularidade climática, diferentes estádios fenológicos para a região percorrida, questão de presença forte de mosca branca, peso de grão que a gente já comentou, muito mais baixo do que a gente via dos outros anos.
Que mais, Gil, dá para a gente chamar a atenção dessa região? André, tem um ponto muito bacana que ao longo desses 5, 6, 7 anos que eu tenho rodado, tenho acompanhado. Inclusive eu lembro há 2 anos atrás, quando eu estava lá, eu gravei um vídeo em cima de uma porteira, mostrando no fundo uma área de transição de pecuária para a lavoura. Esse ano a gente ainda continua vendo esse incremento. Então é uma região que tem uma vasta expansão agrícola e que não para. Né, tanto na abertura de novas áreas, quanto na conversão de área de pastagem para área de lavoura. Então os produtores continuam investindo no solo, né, a gente tem visto um excelente trabalho de recuperação, e eu acho que um outro ponto, que tem, inclusive faz um link com o início da nossa conversa, é a quantidade de armazéns sendo construído na região. Ao longo... Não é por menos, né? Ano passado a gente sofreu muito com o escoamento de produção dessa região. Circularam aí pela internet várias imagens, né, de filas de caminhões. De fato, os nossos armazéns viraram os próprios caminhões e isso trouxe perdas, né? A gente teve um custo de frete elevadíssimo ao longo do ano passado, em função de você não conseguir fazer o escoamento. Então, não por menos estão ocorrendo esses investimentos. Primeiro em silo bolsa, vocês devem ter visto ainda muito silo bolsa, né? Uhum. E os investimentos em armazém acontecendo também. Agora, a expansão agrícola, né, se a gente pegar dos últimos anos, o Mato Grosso mesmo incrementou a área de maneira gigantesca e estava muito concentrado nessa região, né, principalmente em cima de áreas de pastagem. Não é área de mata, não, é área de pastagem que vinha sendo convertido. E eu acho que é normal a gente ainda enxergar isso a campo, né? Muitas áreas que você vinha negociando ou vinha regularizando elas e que você conseguiu e você passa a buscar agora essa valorização imobiliária, que a partir do momento que você transforma uma área de pecuária em uma área de agricultura, só aí você já tem um ganho. Agora, por outro lado, a gente começa a ver um cenário também de que os motivadores para você fazer novas aberturas de áreas ou novos investimentos na agricultura vão reduzindo. Exato. Tanto é que a gente já começa a ver um freio muito grande no ritmo de expansão da agricultura brasileira. Em função de queda de preço. Em função de custos ainda bastante elevados, muito em função aí do alto endividamento que os produtores vêm carregando. Então, apesar de vocês estarem vendo áreas de abertura ainda, Gil, eu acho que vão se tornar cada vez mais raras a partir de agora por conta do cenário que tá se desenhando. Pois bem, Gil, outra coisa que eu queria conversar contigo é um pouco de como que está se desenhando essa segunda safra. Porque de todas as regiões do Mato Grosso, sem dúvida alguma, a região do Vale do Araguaia é a região que talvez mais reduz a área de segunda safra, em especial quando a gente fala de milho. Né? O milho cresceu muito ao longo desses últimos anos na região, talvez até de uma forma desordenada, né? O milho foi para regiões que não deveria ir, que não tem uma aptidão agrícola tão grande para o milho segunda safra. E a gente deve ver, sim, uma redução bem forte de área do milho na região. Como é que foi no campo? Já deu para perceber isso? Deu, André. Com certeza é a região que mais reduz no estado do Mato Grosso, né? Em percentual. E quando nós fomos para o campo, claro que a gente viu muita área já sendo semeada, inclusive já tinha milho já de 15, 20 dias. Só que assim, o que nós encontramos esse ano numa expressividade maior que nós não víamos nos outros anos, era o gergelim. O gergelim a gente acompanhou não só nas regiões que já eram mais tradicionais, em torno de Canarana, para baixo, mas como próximo de querência. O algodão estava bem estabelecido, né, que já é uma cultura que é semeada antes, mas de fato a gente encontrou outras culturas secundárias, tanto o gergelim como o arroz, por exemplo. A gente viu muita área de arroz, né, e áreas de pastagem que estavam sendo preparadas. E se pensar, né, quando a gente pensa em segunda safra para essa região, a gente não tem muitas opções. Primeira é o milho, sem dúvida alguma, principal segunda safra para a região. Uma segunda opção é o algodão, mas a gente sabe que existe uma limitação muito grande em termos de infraestrutura, de beneficiamento, de colheita.
Então não é para qualquer um não fazer a conversão para o algodão. E daí a gente começa a ter essas outras culturas, né? O gergelim, de fato, é uma cultura que entrou na região, mas também é um mercado limitado, porque se você plantar gergelim sem contrato, deve ser muito difícil. Corre um risco muito grande. E é uma cultura também que tem seus desafios operacionais. Eu lembro de plantio de gergelim na região, é desafiador, né? Principalmente na colheita, né? Perde muito na colheita. Exatamente, tanto na colheita, perca na colheita, como também questões de doenças. E fora isso, tudo bem, você pode ir para um sorgo, você pode ir para um milheto, mas você não foge muito, por exemplo, da precificação em torno do milho. Exato. Sorgo, milheto, está tudo precificado aí conforme o milho. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente fica limitado a poucas opções na segunda safra. Quando a gente pensa em rentabilidade, né? Falando no Vale do Araguaia, no Mato Grosso especificamente, a gente tem esse limitante. Agora nós entramos, quando subimos um pouquinho mais, sentido Pará, é o mais próximo da divisa, aí a gente tem a segunda safra de boi. De boi, Exato. Isso eu queria começar a conversa aqui, saindo um pouco do Mato Grosso. Vocês fizeram esse sul do Pará, região lá de Santana, da Araguaia, região bem tradicional já também, né? Passando lá por Xinguara, passando por Redenção, que são áreas de expansão e que vêm ganhando espaço aí em cima da pecuária. Lavouras por lá, estão boas? Estão boas, André. A gente teve uma grata surpresa, tanto na região do Pará, quanto entramos já no sul do Tocantins. E as lavouras estavam com bom desenvolvimento, tinham produtividades dentro da média, né? Por serem regiões mais tardias, né? Não tem aquela pressão sobre a segunda safra de milho, por exemplo. Então os produtores eles não arriscam tanto em semear com baixo índice de chuva. Então as lavouras lá naquelas regiões, tanto em Redenção, no Santana do Araguaia, quanto a região ali de Caseara, né? Nós rodamos Caseara, rodamos Alvorada, Gurupi. Estão vindo no sul do Tocantins. Exatamente, estão vindo se desenvolvendo muito bem. E com perfis bem diferentes, né? Quando você fala, por exemplo, aí do sul do Tocantins, fala região de Peixes, Gurupi, sim, é um perfil em termos de solo, em termos de clima, completamente quando vocês estavam lá no sul do Pará, ou essa vale, ou Xingu mesmo, que é uma região onde chove bastante. Chove melhor. O sul do Tocantins é uma condição bem diferente em termos de chuva. Tanto que a limitação às vezes vem até para safra, né? Então tem que plantar dentro de um calendário ideal para não correr o risco de ser acometido aí de longos períodos de seca. Muito bem, mas a gente vai deixar para falar um pouquinho mais sobre essa região aí do Maranhão, Piauí, Tocantins, ao longo das próximas 2 semanas, né? Essa semana que nós temos duas equipes, né, que estão fazendo essa região do Maranhão, Piauí e Tocantins. Fala um pouco aí qual é a programação hoje, Gil. Exatamente, tem uma equipe que está saindo de Palmas, né? Então vai subindo ali, fazendo toda a região centro-norte de Palmas, vai passar por Balsas no Maranhão, vai entrar no Piauí fazendo a região ali de Uruçuí, Bom Jesus, e depois vai descer, entrar até a Bahia, rodando até a região de Barreiras. Enquanto a outra região está saindo de Brasília, fazendo todo o entorno do Padef ali, fazendo Unaí, fazendo toda aquela região mais irrigada, né, do Goiás também. E então tem bastante coisa para a gente comentar na próxima semana. Tem, e uma região que voltou a chover agora, né? Graças a Deus. Semana passada choveu muito bem nessas regiões, então era importante para você consolidar o potencial produtivo, né? Precisava dessas chuvas, a gente sempre falou, né? As chuvas de fevereiro são muito importantes, as chuvas de início de março são muito importantes para consolidar o potencial produtivo dessas regiões, e que bom que está chovendo. Eu acho que a gente até vai para essas regiões aí com uma expectativa muito positiva, né, de encontrar coisa boa. E outra, eu desci do Tocantins, sentido Brasília, e passei pela região norte e noroeste ali, né, do Goiás. Goiás também, exatamente. Então uma região mais tardia que também tem uma expansão muito grande de área em cima de pastagem, que estava chovendo. Peguei o dia inteiro de chuva de amostras. Inclusive, aí fica bom, né? Nossa. Fica bom fazer amostra chovendo, aí coisa boa. Aí paramos ainda nos dias de campo, conversamos com o pessoal, a turma está bem animada naquela região. Que bom, que bom. Então a gente vai trazendo mais informações também conforme vai rodando o seu rally, essas regiões novas aí do Maranhão, Piauí e Tocantins na equipe 11 e 12. Enquanto isso, convido vocês para ir acompanhando as redes sociais, vai ter muito vídeo sendo postado, tem muito vídeo do Gildomar ao longo dessa última semana, caracterizando bem as condições de cada uma das regiões.
E eu vou estar na semana que vem na Expo Direto. A gente vai fazer uma participação lá nos estandes de alguns produtores. Vamos participar também do Fórum Nacional da Soja. Vamos estar lá conversando com os produtores, entendendo um pouco também de como que se desenvolve as lavouras na região. Também um desenvolvimento um pouco mais tardio, né? E que vem sendo bastante acomedidas agora por Ferrugem. Então a gente quer lá entender, conversar um pouco com os produtores e a gente vai trazer informações para vocês também. Inclusive, se você estiver lá na Expo Direto semana que vem, na segunda-feira eu vou estar no stand da Biotrop às 14 horas, vou fazer um bate-papo lá com os produtores. E na terça-feira vou estar na Fazenda BASF às 10 horas e 15 minutos da manhã, também para fazer essa conversa com o produtor. Então fica aí o convite para vocês. Semana que vem eu volto para campo, eu vou rodar toda a região ali do Triângulo, vamos fazer toda a região de Minas Gerais. Então, também estarei no campo, acompanhe as redes sociais aí, que a gente vai trazer muita informação. Na verdade, tá a equipe inteira viajando, né? A Direto. semana tem mais uma equipe aqui visitando uma outra feira. Semana que vem estamos no Expo Direto. Tem mais equipes rodando o Rally. Tem. E assim a gente vai até maio, junho. Rodando esse Brasilzão que produz. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Pod Safra.